É muito bom estarmos em comunhão. Quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Coríntios, 1 Coríntios. Vou fazer a sequência, Fábio. Você leu a 11 na outra ceia, né? Capítulo 12. Nós desde novembro estamos em uma série de ministrações sobre esse apóstolo maravilhoso, cheio de imperfeições, assim como nós, chamado Paulo. Então, eu quero nessa última ministração do ano trazer algo que há muito tempo o Senhor tem falado comigo. Já compartilhei partes e fragmentos em ministrações, mas hoje eu quero aproveitar que a última, domingo que vem não tem culto, então eu tenho 1 hora de ministração desse culto e mais 1 hora do culto que vem. Beleza? Tranquilo? Só o Robson e a X vão ficar aqui até o final. E eu quero aproveitar esse tempo. Nós ainda teremos esse momento maravilhoso da nossa última ceia, mas eu quero, antes da ceia, eu quero ministrar com vocês algumas coisas a respeito desses capítulos de 12 e 13. Nós vamos ler todo, que eu quero que você preste bastante atenção. Capítulo 12, verso 1 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo, ídolos mudos, perdão. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém por dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outros, dons de curar, pelo único Espírito, a outros, o poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de idiomas, ainda a outro, interpretações de idiomas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito só de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, virou a página, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário,
os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos menos honrosos tratamos com especial honra, e aos membros que não são aos membros em nós que são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especiais, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que têm dons e falam diversos idiomas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos têm o dom de realizar milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em outros idiomas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, os idiomas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora vemos apenas o reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Se você não teve tempo essa semana de fazer a leitura de pelo menos um capítulo da Bíblia, no domingo você fez 2. Nós comumente conhecemos de cor e salteado os detalhes desse verso de número 13, verso do número 13, capítulo 13. Principalmente em cerimônias de casamento. Ouvimos muito o discorrer disso. Antes de nós entrarmos no capítulo 12, para nós destrincharmos aqui nessa manhã, eu entendo que algumas coisas nós precisamos de raciocinar junto antes de entendermos alguns princípios. Existe um livro bacana do Mário Sérgio Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos? E logo no começo do primeiro capítulo ele traz algumas reflexões para nós. Eu já ministrei aqui uma certa feita a respeito dessas reflexões, que faz muito sentido para a nossa prática cristã. A primeira pergunta que eu vou fazer, e aí eu queria que você tivesse aquela pausa dramática para você pensar.
E eu queria que cada uma dessas perguntas a gente fizesse uma retrospectiva da nossa vida e uma introspecção para realmente ver a resposta dessas perguntas. A primeira é: por que você fez o que você fez? Por que você fez o que você fez? A segunda é: o que não fez, ou melhor, o que você deixou de fazer? Deixou de fazer por quê? O que você fez e não deveria fez por quê? O que você não fez e deveria ter feito, não fez, por quê? Por que eu fiz o que eu fiz? O que eu deixei de fazer, por que eu não fiz? O que eu fiz e não deveria ter feito, por que eu fiz? E o que eu não fiz e deveria ter feito, por que eu deixei de fazer? E aí segue a pausa dramática para você raciocinar naquilo que você fez, a motivação pelo que você fez, o que você não fez, por que você deixou de fazer, o que era para ser feito e você não fez, o que não era para você feito e você fez, por que você fez, todas as motivações por trás disso. No latim, a palavra propósito significa aquilo que eu coloco adiante de mim. E muitas das vezes os nossos propósitos, durante a nossa trajetória, seja ela cristã, seja ela na esfera de uma comunidade cristã, ou seja ela cristã na sociedade, ela vai esbarrar muito em o que eu coloco adiante, o que eu coloco como propósito, o que eu coloco como prioridade. Porque a coisa mais fácil que tem no mundo é uma coisa chamada desculpa. Coisa mais fácil que tem. A gente tem inúmeras desculpas pré-fabricadas para não fazer alguma coisa. Ou para, se fez alguma coisa errada, justificar o porquê fez. Eu digo uma frase que me acompanha, tanto na vida empresarial, na qual gerenciei alguns departamentos na minha vida empresarial. E eu digo também aqui na esfera cristã, na nossa comunidade cristã: quem quer, arruma meios. Quem não quer, vai sempre arrumar uma desculpa. Quem quer, vai sempre encontrar um meio, uma forma de fazer. Quem não quer, vai sempre se valer de uma desculpa, porque a desculpa é o caminho dos preguiçosos. E eu tenho uma notícia para te dar: os preguiçosos não herdam o reino de Deus. Quando a gente entende que existe um propósito em ser cristão, primeiro, nós vivemos algumas escolhas que nós fazemos de forma não cristã, mas queremos os benefícios de uma escolha cristã. Primeiro ponto: por que você se casou? Quem é casado? Por que você escolheu casar? Por que você escolheu casar? A resposta clássica, sem pensar, no automático: eu casei para ser feliz. E alguns politicamente corretos vão dizer: eu casei para fazer o outro feliz. Aqueles que teve um tempinho para realizar uma... Só que o princípio do casamento não é eu ser feliz e nem fazer o outro feliz. O princípio do casamento é honrar Cristo com o meu relacionamento. E se eu honrar Cristo com o meu relacionamento, consequentemente, haverá uma felicidade em fazer isso. Porque a esposa que vai ver a figura de Cristo através do seu esposo, ela vai estar contente, porque encontrou a figura que ela esperava. Porque muitos casam para sair da casa dos pais, porque não aguentam mais estar na casa dos pais. Muitos casam porque são cristãos e não querem fazer sexo antes do casamento, então querem antecipar esse passo, e não aguentam mais porque os hormônios estão gritando,
então eu quero casar, eu preciso de casar, porque a frase no evangeliquez que a gente ouve muito é melhor casar do que abrasar. Então nós ouvimos uma instituição que nós acreditamos, mas começando pelo propósito errado, aquilo que eu coloco na frente de forma errada. E a primeira coisa que Paulo fala aos coríntios, nessa primeira carta que ele escreve, nesse capítulo de número 12, no primeiro verso, ele fala assim: quanto a vocês, meus irmãos, não quero que sejam ignorantes. Ignorantes. Quando a gente fala de pessoas ignorantes, nós já logo trazemos para o trato. Nossa, aquele fulano de tal é ignorante. Fica nervoso muito fácil, perde a linha rápido e classificamos como ignorante. Até no dicionário tem um espaço para esse tipo de pessoa, mas a ênfase no dicionário é para aqueles que, vou pegar minha colinha aqui, aqueles que não sabem ou ignoram um fato, por não estudar ou por não praticar. Ignorantes são aqueles que não sabem ou ignoram algo por não estudar ou por não praticar. Porque tem uma diferença entre teoria e prática. Quantos de nós começamos a trabalhar em algumas empresas que fala assim: não, você vai ter um treinamento. O treinamento é, você senta naquele computador e você vai fazer essa tarefa. E aí você, na prática, você aprende. Não teve ninguém que te explicou. Você vai bater na cabeça até você montar um sistema ali, lógico, e aí você vai desenvolvendo. E muitos têm um planejamento mesmo, uma integração, empresas mais sérias, tem um processo de um funcionário mais antigo acompanha o que está iniciando, aquele que é chefe do departamento passa todas as diretrizes. Então tem a forma de aprender estudando e aprender praticando. E o ignorante é aquele que não aprendeu nem estudando nem praticando, ele simplesmente ignora alguns fatos. E Paulo está falando: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Nós estamos falando de uma igreja, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Vou pegar a época do Marco Feliciano. Ele usava um termo para a igreja de Corinto que eu achava engraçado. Ele falava assim: tinha fila, tinha que distribuir senha para que profetizasse, porque eram muitos profetas. Ele brincava muito com isso, né? A forma lúdica dele ministrar. Então era uma igreja que tinha muitos dons. Tinha quem curava, tinha quem profetizava, tinha quem interpretava idiomas, tinha quem falava em outras línguas. E nós vamos vendo que Paulo está falando assim: não, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Por quê? Praticavam, mas não tinha instrução para praticar. Então quando você pratica sem instrução, você faz alguma coisa sem o princípio correto. Então Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes, então vou explicar para vocês. Ele vai falar que os dons são dados pelo Espírito Santo, ele vai citar e elencar os dons. Ele vai dizer que os ministérios, os dons ministeriais são dados por Cristo, e as operações pelo próprio Deus. Ele destrincha aqui, ele faz uma separação entre dons espirituais, dons ministeriais e operações. E quem distribui proporcionalmente isso? Em Efésios 4:11 nós vamos ver os dons ministeriais citados: os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores ali, tudo elencado. Então ele fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque a pior coisa que tem é eu fazer sem entender por que faço. É eu estar fazendo porque tem que fazer. Se nós chegarmos aqui e falarmos assim: vou para o culto, por que vai para o culto? Porque tem que ir, né? Tem que ter uma religião. Você está fazendo algo que deveria ser certo, mas pelo fundamento errado vai dar errado. Eu vou dizer sempre isso: menos com mais vai dar sempre menos. A matemática básica: menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Não interessa que tenha um princípio positivo ali, sempre o negativo vai puxar a ação. Então nós estamos entendendo que Paulo está falando: olha, eu quero que vocês não ignorem esses fatos. Eu vou explicar para vocês. O Espírito Santo não dá de acordo com o meu merecimento, de acordo com a minha busca. Ele dá de acordo com o que Ele quer, para suprir a necessidade onde eu estou inserido.
Nós vamos buscar os dons? Vamos. Nós acreditamos como comunidade cristã nos dons? Acreditamos. Mas nós acreditamos que nós temos que procurar os melhores dons. Mas tem um melhor que o outro? Não. Espera aí, mas como é que eu vou buscar os melhores dons se não tem um melhor que o outro? Paulo não faz colocando um melhor que o outro. Paulo vai dizer uma coisa: busquem os melhores dons. Por que busquem os melhores dons? Onde eu estou inserido, eu vou buscar a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou à disposição para servir. Qual é a melhor forma de eu servir no lugar que eu estou inserido? Porque nós vamos buscar os dons que nós muitas das vezes achamos glamurosos. O Espírito Santo vai falar assim: não é como você quer, é como eu quero. Porque Paulo diz claramente, texto explica texto, o Espírito Santo dá individualmente, não é coletivamente, é individualmente para quem Ele quer, como bem Ele quer. E Paulo fala: busquem, não deixem de buscar, mas se coloquem na disposição para que o Espírito use a sua vida da forma com que Ele precisa usar no lugar onde você está inserido. Então não adianta eu querer ser a sanguessuga de Provérbios, dá, e não entender porque eu quero alguma coisa. Porque o princípio dos dons é para servir onde eu estou e não para me servir. Porque muitos se aproveitam do dom para se autopromover. E o princípio do dom e o princípio do fruto é para servir. O dom para servir a comunidade cristã em que eu estou inserido. E os frutos para eu servir o irmão que está do meu lado. Porque como é gostoso lidar com alguém que tem domínio próprio. É maravilhoso. Isso vai servir muito mais para quem convive do que para quem tem o próprio domínio próprio. Porque é maravilhoso você lidar com pessoas que não perdem a linha rápido. É fácil você lidar com pessoas que são bondosas. É maravilhoso. E o fruto serve para o próximo. E ele vai destrinchando cada detalhe. Primeiro ele fala de dons. Eu não quero que sejam ignorantes. Porque muitas das vezes vocês aqui em Corinto, vocês fazem o certo do jeito errado. E o final é errado. Tanto é que no capítulo 14, que a gente não vai entrar hoje, ele vai corrigir algumas distorções que estavam acontecendo no próprio culto. No capítulo 12 ele continua destrinchando e dizendo assim: olha, existe um corpo a qual vocês são membros. E quando existe um corpo na qual eu sou membro, existe para um corpo andar, falar, mexer, precisa que para que esses verbos aconteçam, precisa de o quê? De um cérebro, de uma cabeça. Então, quando eu entendo que eu sou corpo, eu entendo também que existe um cabeça. E nenhum dos membros é cabeça. Quem dá comando para o corpo é o cabeça, e é Cristo. E eu entendo que eu não sou, se eu fosse para ver em relação à estatura, no corpo eu era um dedo mindinho do pé, nem da mão. O menorzinho. Porque pela estatura física, a gente, né? Então a gente vai olhando que no corpo, a gente vai se movendo de acordo com uma diretriz que vem da cabeça. Então se eu ando, é porque o cérebro me deu comando para andar. Se eu levanto a mão, é porque o cérebro deu comando para eu levantar. Só que, muitas vezes, queremos ser autossuficientes. Queremos nos mover pelo nosso senso de justiça, pelos nossos métodos, pelos nossos meios. Queremos mover por conta própria. Se você anda de forma adequada, de acordo com a cabeça, você não vai tropeçar o seu pé em pedra. Sabe quando acontecem os maiores problemas das nossas vidas? É quando nós achamos que somos autossuficientes e não temos que agir da forma que devemos agir, de acordo com as Escrituras. Movemos e agimos de qualquer forma. Porque existe um princípio: se Jesus é o cabeça não vai mandar você para um precipício. O cabeça não vai ordenar você ir para o mau caminho. Porque a própria introdução dos versos vai dizer assim: ninguém guiado pelo Espírito vai dizer Jesus é amaldiçoado. Ou seja, ninguém vai falar besteira. Ninguém vai dizer coisas erradas. E quando nós entendemos esse princípio, nós existimos e não ficamos rivalizando. Ontem estava conversando com o Beto e ele falou que ele é ambidestro. Nós não vamos rivalizar com o corpo porque
algum do corpo tem um destaque maior do que eu. Se alguém do corpo tem um destaque maior que eu sou glorificado junto com ele. Se ele é honrado, eu sou honrado junto com ele. Se você não faz algumas coisas que outras pessoas fazem, essa pessoa é complementar a você e não rival a você. Sabe o que nós olhamos? Nós olhamos para essa plataforma que nós estamos em cima aqui, chamado palco, que muitos até têm louvores do palco, e há um engrandecimento dessa figura. Quem está com o microfone na mão é mais importante do que quem ouve. Quem está ministrando louvor é mais importante do que quem louva junto. E nós começamos a fazer distinção entre posições. Eu digo sempre, nós podemos estar em posições diferentes, mas não somos diferentes, somos iguais. Nós podemos ser cobrados de formas diferentes, mas nós somos iguais. E quando nós entendemos isso, eu não vou achar que o Fábio é mais importante que eu, porque ele compõe. Tem várias músicas do Fábio assim, poxa, eu na minha vida toda compus 5 músicas, o Fábio já tem mais de 100, ele é mais importante que eu. Fulano toca instrumento melhor do que eu, ele é mais importante. Não se trata disso, eu tenho que entender que se um do corpo é honrado, eu sou honrado junto, então eu tenho que me alegrar com a alegria do meu irmão. Isso é corpo. Corpo não é distinção, eu falo assim, nossa, fulano de tal é grandão, eu sou pequenininho. Tem momentos que o Tiago vai sofrer por ser alto, tem momentos que eu vou sofrer por ser baixo. Todos nós vamos sofrer. Tem momentos que ele vai se alegrar de ser alto, tem momentos que eu vou me alegrar de ser baixo. Por quê? Nós somos feitos diferentes para um propósito. E ele fala, por mais que haja diferenças, Cristo precisa ser louvado através das nossas diferenças. Por mais que haja algumas pessoas que não são exatamente como eu gostaria que elas fossem, através da diferença eu sou aperfeiçoado por ela. Porque tem pessoas que nós temos que ter mais paciência do que outras. E quando você tem paciência, está gerando um fruto. E você está gerando um fruto que vai servir para todos aqueles que estão à sua volta. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos Paulo dizer, nós vamos ver que uns se menosprezam porque se acham inferiores, e muitos falam, eu não preciso de fulano. Eu não preciso do Igor. Eu e o Igor vamos cantar hoje uma música no final. Eu não preciso do Igor. Porque o Igor é difícil para mim lidar com o Igor, então eu não preciso dele. Eu vou lidar com pessoas que fazem parte da mesma forma de pensar, forma de agir. Então, eu não preciso do Igor. Porque não é fácil lidar com o Igor. Eu falo isso porque eu tenho facilidade de lidar com o Igor. Então eu vou usar ele como antitipo. Ele não vai se escandalizar com o que eu digo. Então eu tiro, não, orelha, não preciso de você porque eu sou olho. E aí Paulo vai dizer, o que seria do olho sem a audição? Nós precisamos saber que as diferenças nos completam, e nós não precisamos ignorar. Porque quando você ignora, você está dizendo, não tem importância. E Paulo vai trazendo, por quê? Uma igreja rica em dons deveria ser uma igreja madura, na teoria. Uma igreja recheada de dons deveria ser uma igreja sensacional. Mas foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Foi a igreja que tirou o sono de Paulo. Foi a igreja que tirou Paulo do seu soninho gostoso. Assim, meu Deus, o que será que está acontecendo em Corinto? Paulo estava em Éfeso, passando uma tribulação tremenda em Éfeso, mas estava aqui que eu vou falar para os coríntios. Porque só chegava notícias do Coríntios. Coríntios está assim, Coríntios está assado. E aí Paulo, meu Deus do céu, mas eu fiquei lá um tempão. Ministrei sábado pós sábado na sinagoga, depois me juntei em uma casa. Mais de 1 ano e meio, fiquei lá gastando tempo. E aí eu vejo Corinto fluindo de acordo com a forma de pensar deles e não da forma com que eu instruí.
E aí ele recebe notícias, eu já até falei isso numa outra ministração, dos Tessalonicenses na Macedônia. Paulo ficou 3 sábados ministrando aos Tessalonicenses, 1 ano e meio para mais, ministrando aos coríntios. Mas a igreja que mais dava dor de cabeça foi que ele gastou mais tempo junto. E uma igreja que ele ficou 3 semanas, dava testemunho em toda a Macedônia de como era ser cristão. E a gente olha, não, mas Tessalônica não tinha metade dos dons, não tinha metade da estrutura que Corinto tinha, não tinha condição financeira, porque os macedônios, naquela época, tinham uma dificuldade, enfrentavam uma tremenda dificuldade financeira, e o pessoal da Grécia, onde Corinto estava, tinha uma condição financeira abastada. Sabe o que acontece? Os macedônios, em plena dificuldade, foram extremamente generosos na sua miséria. Espera aí, eles estavam passando situação de quase fome, mas queriam contribuir com a igreja em Jerusalém. Os Tessalonicenses não precisavam de enviar 10 cartas para admoestar. O princípio que eles receberam, eles começaram a passar em prática, e não foram ignorantes. Eles, além de ir aprender, começaram a praticar. Mas os coríntios sempre precisava. Paulo teve em Coríntios 3 vezes presencialmente. Paulo teve que escrever 4 cartas, 2 foram extraviadas, para vocês verem o princípio de Coríntios, desde aquela época. Coríntios extraviando coisas. A história diz, não é eu, não sou eu. E a gente vai vendo que os coríntios imaturos, aí Paulo tem que explicar como é que ceia, Paulo tem que explicar a respeito dos dons, Paulo tem que explicar a respeito da liturgia do culto, Paulo tem que fazer quase que um manual. Coríntios, B com A faz Bá, B com E faz Bé, embora eu já tenha falado tudo isso quando eu estive aí, B com A faz Bé. Por quê? A prioridade da igreja de Coríntios era mostrar o que fazia, era se orgulhar do que fazia, era ter prazer em, eu tenho dom. Se o Diego tivesse aqui, Diego Vieira, eu manjo, eu sei. O que adianta eu saber, eu manjar, eu ter conhecimento, eu ter técnica, eu ter tudo, mas não fazer do jeito certo? O que adianta eu ter todo o conhecimento das Escrituras e não compartilhar, como Paulo fez, o que eu recebi do Senhor, é o que eu também vos ensinei? O conhecimento não tem que parar em mim, ele tem que fluir através de mim. Então, se eu conheço, se eu estudo, se eu aprendo, é para compartilhar aquilo que eu vivo, aquilo que eu recebo, porque senão é em vão. É em vão nós nos reunimos aqui de manhã e falamos assim, eu cumpri minha tarefa, fui ao culto, eu fui lá, porque é o último culto do ano, então eu vou, é a última oportunidade que eu vou ter de cultuar. Não, se for a última oportunidade de cultuar nesse ano, você está ruim, porque culto não começa aqui e não termina aqui. Eu cultuo ao Senhor com toda a minha vida e com todos os meus movimentos e com toda a minha fala e com toda a minha vida. Eu tenho que cultuar o Senhor, não somente um ambiente em que nós nos reunimos. E aí ele vai falar, agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Paulo está sendo didático, assim como eu gosto de ser, assim como, não sei se alcanço sucesso nisso, mas eu procuro ser didático. Paulo procura ser didático. Eu expliquei para vocês a respeito dos dons, eu expliquei que vocês não devem ser ignorantes, expliquei quem dá os dons, expliquei o princípio dos dons, expliquei que não existe ninguém melhor do que o outro, porque tem alguma capacitação ou algum dom que o outro não tem. Agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente.
Agora eu te pergunto, Paulo está menosprezando os dons? Paulo em algum momento estava assim, um dom não é bom? Ele está falando assim, agora eu vou te mostrar algo muito mais excelente do que os dons que vocês praticam. Aí ele vai falar assim, ainda que, a gente precisa de observar algumas palavras nas escrituras, ainda que, como, a gente muitas vezes pega ainda que e fala que é, como a gente fala o que é, ele está dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu nada, o que ele está dizendo? Se houvesse uma linguagem angelical, e eu pudesse falar essa linguagem, e falasse a linguagem dos homens, e todas as vezes que você vê, nesse momento de Coríntios, todas as vezes, eu já traduzi para vocês, para que vocês entendessem da forma correta, toda vez que você vê no texto escrito língua, ele relata a idioma, que nem inglês, português, francês. Ele está dizendo assim, ainda que eu tivesse e falasse o idioma que os homens falam, e o idioma que os anjos falam, se não tivesse o fundamento correto, eu nada seria. O que ele está dizendo? Não adianta eu ser um poliglota, sem o princípio correto. Porque, se não tiver amor, eu nada seria. O caminho mais excelente que ele está ensinando, não é o que ele diz, mas o amor que excede todo o entendimento nosso, e que nós não conseguimos compreender, chamado ágape. Ele está falando assim, se eu fizesse tudo isso, e não tivesse amor, eu nada seria. Aí ele vai, se eu tivesse o dom de profetizar, se eu tivesse o dom de discernir toda a escritura, fosse um cientista bíblico, se eu fosse caridoso ao ponto de dar todos os meus bens aos pobres, fazer justiça social, dar o meu corpo para ser queimado como sacrifício, se não fosse pelo fundamento correto, não adianta nada. Agora eu quero te fazer um desafio aqui agora. Não precisa levantar a mão. Eu acredito aqui que nós temos pessoas que têm dons, tanto espirituais, ministeriais, operações e também naturais. Agora eu te faço vou te colocar um cenário aqui, hipotético. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, a partir de agora, você não tem mais esse dom, como você serviria a Deus? A partir de agora, esse dom que você tem, que é natural, ou que você estudou e teve a inclinação, estudou, ou um espiritual, ou um ministerial, ou uma operação que é dada por Deus, se você não tivesse mais agora, se você deixasse de ter nesse exato momento, como você me serviria? Mas porque a gente tem a mente de fazer, a gente tem a mente de operar. E agora, como é que vai ser a sua vida sem esse dom? Mas eu tenho inclinação. Perdeu a inclinação. Eu tenho prática. Perdeu a prática. Eu tenho habilidade. Perdeu a habilidade agora. Como é que você vai servir a Cristo? Porque não adianta. Muitas das vezes nós estamos presos ao que fazemos. Não entendemos o que fazemos. Não priorizamos o que fazemos. Temos dons, mas utilizamos como bem queremos e não para o princípio correto. E depois, queremos os benefícios de estar usando da forma correta. Aí Deus vem hoje para você e fala assim, acabou. Como dizia a escolinha do professor Raimundo, Zé Fini. Acabou. Como é que seria a sua vida? Se você cantasse, e a partir de agora, você se tornasse totalmente desafinado, um Luiz Hermínio da vida. Se você tocasse e não soubesse mais qual é a escala musical. Se você pregasse
e não soubesse como fazer um esboço, se você intercedesse e não conseguisse mais forças para interceder para ninguém agora, acabou tudo, como é que seria? Aí Paulo vai explicar. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o amor nunca acaba. Porque o amor não é um dom, o amor é uma pessoa, Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você continuaria, mesmo sem o seu dom, amando a Deus, porque o amor que você sente foi dado por Ele para você. Só que o amor para nós é a última instância e não a primeira instância. Eu toco porque eu tenho um dom, não porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu tenho capacidade para fazer o que eu faço, não porque eu amo a Deus. Ah, mas você não está no meu coração para julgar, eu estou falando por mim mesmo então. Porque muitas das vezes, em alguns lugares eu me movi pela minha capacidade e não por amor, pelo meu conhecimento e não por amor. Só que o Senhor foi moldando ao longo do tempo e fez entender que não é para as pessoas que eu faço, não é para os diferentes que não concordam do jeito que eu penso que eu faço, não é para aqueles que discordam ou têm a característica diferente. Eu faço tudo o que faço porque eu entendo que o princípio do que faço é o amor, e se o amor é o princípio do que eu faço não para homens, mas para Deus que é amor. Acabou o dom. Ele vai dizer: o amor nunca perece. Em outras versões, o amor nunca acaba, mas as profecias cessarão. Os idiomas cessarão. Que idioma você vai falar no céu? Já que a gente tem a linguagem do céu para entender a eternidade, então vamos falar de céu. Que idioma você vai falar no céu? Português? Inglês? Que é o idioma universal hoje. Naquela época, em um tempo foi o aramaico, em outro tempo o próprio grego. Que idioma você vai falar na eternidade? Cessou o idioma. Sabe o que cessou o idioma? Depois eu falo. No próximo momento. O conhecimento passou, mas o amor não passa. Ele vai dizer assim: restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas dos 3, o maior é: eu preciso de fé para acreditar que Deus existe. Eu preciso de esperança para esperar o encontro com o nosso eterno noivo. E o que me faz esperar e ter fé é um princípio, é um fundamento chamado amor. Quando eu estiver com Ele na eternidade, eu vou precisar de fé e esperança? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a confirmação daquilo que se espera. Então eu não preciso de fé, porque eu já estarei com Ele. Eu não preciso de esperar e de ter esperança para esperar, porque eu já estarei com Ele. Mas a única coisa que eu não vou perder é o amor que nos une, é o amor que nos completa, porque nós entendemos que o amor é simplesmente um mandamento. Então eu faço porque me mandaram amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. Então é mandamento, eu tenho que amar, então eu faço porque me mandaram. Está errado. Se você faz porque manda, quando não mandarem você não faz. Mas se você entender o princípio, você ama, não é porque mandaram, você ama porque Deus é amor. Você não ama porque você é amado por alguém, você ama porque é alguém que é maior do que qualquer alguém que não te amou primeiro. Você ama não é porque você recebe um amor em troca,
mas você já recebeu o amor mesmo sem dar o amor, porque a graça do Senhor nos alcançou, ainda que nós estivéssemos em pecado, a graça superabundou sobre o pecado, e o princípio da graça ser derramada sobre nós, foi um único princípio chamado amor. Deus é amor, Deus amou e entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, estivesse enfadado à morte eterna, não perecesse, mas tivesse a vida e não a morte eterna. Então eu não vou amar porque alguém me deu um dom, mas eu vou usar o meu dom em amor, porque eu entendi que não adianta eu fazer o que faço, se não for fundamentado pelo princípio correto, que é o amor. O nosso fundamento na nossa construção espiritual é Cristo, e o princípio desse fundamento é o amor, porque Jesus não fez nada obrigado. Jesus não fez porque o Pai mandou. Porque meu Pai mandou, que saco, vou ter que morrer por essa humanidade. Estou cansado aqui na eternidade, vou lá na terra ver como é que é a dos homens, por interesse. Vou ver se eles me retribuem pelo que eu faço. Crucifica Jesus e solta Barrabás, essa foi a retribuição. E eu tenho certeza que na multidão tinha muitos que ele curou. Não é Bíblia, é Danielologia, é pensamento. Tinha muitos que ele ia na casa e ele olha, só quem estava do lado dele era Maria Madalena, Maria a mãe e João, o apóstolo, o discípulo. Procuro, está todo mundo escondido, com medo. Essa é a retribuição que ele recebeu. E sabe qual é a retribuição que ele recebe de você e de mim? Irresponsabilidade com os dons, irresponsabilidade com a minha conduta cristã. Essa é a retribuição que nós damos muitas das vezes pelo amor que nós recebemos. Mas se você, na linguagem humana, fosse um Zé Ninguém a respeito dos dons, você me serviria? Tem uma música de um grupo de missionários que vieram aqui no Brasil, chamado Vida Abundante, e o nome da música é Segunda-feira, e a pergunta no refrão da música é: e na segunda-feira você me amará? Aí ele, na letra principal, na primeira estrofe, ele fala assim: filho de cristão, segunda geração, uma fé de herança e de tradição, diz o amém, a vida não vai além das quatro paredes da igreja, e na segunda-feira você vai me amar? E sem os dons, você vai me amar? E sem a sua técnica e qualidade, você vai me amar? E sem o seu conhecimento bíblico, se eu apagasse a sua mente agora, em tudo que você aprendeu, e falasse: agora você vai aprender do zero, sem o seu conhecimento que você tem, você continuaria me amando? Viste meu servo Jó, temente, se dizia do mal, reto. É porque ele tem dinheiro. Pode tirar o dinheiro de Jó. Acabou fazenda, acabou. Filho, Cláudio Duarte diz que foi um caminhão-pipa de lágrima, 10 caixões enfileirados. Os 10 filhos de Jó, de uma só vez, morreram. Não tinha nem lágrima mais para chorar. Aí, não contente, fala: não, mas a saúde dele está perfeita, toca na saúde então, vai lá, só não tira a vida dele. Tirou bens, tirou dinheiro, tirou família. A mulher falou assim: amaldiçoe seu Deus e morre. Não vale a pena servir esse Deus que você serve não. Olha o que está acontecendo. Aí ele vira para ela e fala assim: eu saí nu do ventre, e do pó eu vou voltar nu. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí beleza. Aí tem uma hora que nenhum ser humano aguenta. Aí já começa: Senhor, mas por que está acontecendo isso? Qual que é o propósito de tudo isso? Senhor, eu não aguento mais. Aí Deus, em vez de falar com ele: ô meu filho, eu estou te provando, eu te amo tanto, 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 enxugar teu pranto, filho, vem ser meu, filho, eu quero ser seu Deus. Ao invés de Deus falar isso, ele fala assim: onde é que você estava, Jó, quando eu criei o mundo?
a criatura para questionar o Criador. Em outras palavras, Jó, quem você pensa que você é? E Jó era o cara. Sabe por que Jó era o cara? Porque quem deu o testemunho de Jó foi o próprio Deus. Deus com o inimigo conversando, assim, viste meu servo Jó, é Deus falando de Jó. Já pensou Deus falando de mim, de você? Meu Deus, que tragédia. Deus, ao invés de falar, ô filhinho, vem aqui no meu colinho, vem com o papai, vem abraçar o Aba. Vou dormir com o leãozinho. Jesus fala assim, quem é você, cara? Quem você pensa que você é? Aí Jó recebe dos seus amigos palavras dizendo, está em pecado, você não vive o que você prega, você dá conselho e não ouve seus conselhos. Aí que Deus permite que Jó ore pelos seus amigos, mais ou menos, né? Porque para você ter noção, eles ficaram 7 dias na frente de Jó, sentado na frente de Jó, sem falar uma palavra, e quando começa a falar, começou a falar o que ele estava falando de errado. Esse costume de ficar 7 dias, era como se estivessem velando o corpo do próprio Jó, e Jó vivo. Aí Jó ora por esses inimigos. E aí fala, enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte, ou o cativeiro, depende da versão que você tem na sua mão, de Jó. Aí o 42 é o mais bonito de todo o livro de Jó, para mim, Daniel. Antes, eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço de andar contigo. Não é mais uma experiência de que eu sirvo a Deus sem conhecer, não. Hoje eu conheço de ver Ele, de falar com Ele, de andar com Ele. Não é mais um relacionamento de que Ele manda e eu obedeço, Ele faz e eu faço. Não, Ele já fez e por isso eu faço. Ele já morreu, por isso não vivo mais, é Ele que vive. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Para de dar desculpa e seja exatamente o que Deus quer que você seja. Deixa de ser hipócrita. Deixa de olhar para o rabo dos outros e ao seu. Desculpa a expressão. Porque a maior hipocrisia nossa nesses dias é, eu não faço porque falta isso, eu não faço porque falta aquilo. E quantas pessoas que muito na sua escassez, como na Macedônia, não tinham às vezes o dinheiro para alimentar, assim, não, eu quero abençoar os irmãos de Jerusalém, e eu vou ajudar. E Paulo fala, e foram abundantes na sua miséria. Se os macedônios fossem olhar para a sua possibilidade e falar assim, não dá, tem isso para pagar, tem aquilo outro, os irmãos de Jerusalém vão continuar do jeito que estão. Mas na sua extrema miséria, foram extremamente generosos. Generosidade não tem a ver o quanto você contribui, mas por que você contribui. Você honra muito mais, como a igreja na época de Malaquias, o governador, com seus impostos, do que honra a Deus com as suas primícias, dízimos e ofertas. O cordeiro bom é para o sacerdote, o cordeiro bom é para o governador quando vem visitar, mas o cordeiro defeituoso é para dizimar, é para ofertar. Se nós não entendemos porque nós fazemos, nós vamos passar uma vida inteira fazendo certo do jeito errado e achar que está tudo certo. Eu vou ignorar os princípios, eu vou ignorar os fundamentos. Eu me recordo, logo, vou pegar uma experiência pessoal, tá? Quando eu comecei a tocar, eu tocava para um grupo de adolescentes. A minha mão, como eu sou grande, era pequena, falaram que eu não queria tocar, porque minha mão era pequena, enfim, todo aquele drama que eu já contei para vocês. Não vou dar o testemunho de novo, não.
os músicos brigaram com a regente dos adolescentes. Ninguém queria tocar para os adolescentes. E naquela época, hoje, tem playback em tudo quanto é lugar. Na internet, no celular, tem playback em tudo quanto é lugar. É fácil. Naquela época, era difícil. Era caro. E ou você comprava o CD da música ou comprava o CD do playback. Depois de um tempo que foi lançar o CD com playback junto. Então, muitas das vezes os adolescentes não tinham ninguém no ensaio. Aí eu comecei através de uma necessidade. Era uma guitarra Golden vermelha, eu lembro como se fosse hoje, que afinava, desafinava, afinava, desafinava. Oséias é minha testemunha, mas ela salvou muita gente, né, Xexé? E ainda tinha uma Fender falsificada, ruim, dura, difícil, mas eu ficava com a Golden que era mais molinha. E nós começamos ali. E eu não tinha conhecimento suficiente para fazer o que eu fazia. Mas tudo o que eu fazia, com meu pouco conhecimento, com minha pouca técnica, era com prazer para o Senhor. E a partir dos 11 anos eu comecei a servir nessa área. Hoje não sirvo mais. Mas muitas das vezes me faltou técnica. Mas todo o meu potencial era despejado para servir ao Senhor. Todas as vezes, antes de tocar, eu fazia essa oração que faço até hoje quando eu tenho a oportunidade de tocar. Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas as suas através das minhas. Que não seja para o meu engrandecimento, mas para o engrandecimento do teu nome. Porque se eu não entender para quem eu faço, por que eu faço, e não for movido pelo princípio correto que é amor, não adianta. Eu vou ser como um sino. Não tem vida, mas faz barulho. Não tem um comando da cabeça, as pessoas têm que o tocar. Você não nasceu para ser sino. Você nasceu para ser corpo. O corpo recebe o comando do cabeça. E o cabeça é Cristo. E o cabeça não vai te conduzir para caminhos tortuosos. O cabeça vai te conduzir exatamente para o centro da vontade do Pai. Porque ele falou assim: eu não vim comer e beber. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O princípio correto é amor. Não adianta eu falar diversos idiomas e chegar aqui e falar assim: sou um poliglota. Sem amor. Se eu cantar inúmeros louvores sem amor, não adianta. Se eu tocar o instrumento que eu tenho capacitação para tocar sem o princípio correto, não adianta. Se eu pregar sem o princípio correto, não adianta. Muitas vezes, de domingo, as palavras em que eu ministro não são palavras na ótica da teologia da prosperidade aprovadas. E muitas das vezes, para nosso emocional, não é tão boa, porque eu tenho o costume de me assemelhar muito tanto com o apóstolo Paulo, como o João Batista. Então, minhas palavras não são queridinhos, mas tudo que faço em amor. Porque até a correção é uma demonstração de amor. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Então, se nós estamos nessa manhã reunidos aqui, é por causa de um princípio que foi estabelecido na eternidade, através de um Deus que é amor. E o princípio de todas as suas ações é o amor. O amor não é o amor eros, que o homem sente pela mulher, ou a mulher sente pelo homem. O amor não é o amor filos, o amor fraternal. O amor é o amor ágape, que nós podemos, para ficar mais fácil o entendimento, eu costumo dizer e usar esse exemplo assim: o amor apesar de. Apesar de eu ser ruim, Ele me amou. Apesar de eu não merecer, Ele me amou. Apesar de eu dar vários motivos para que Ele não me amasse, Ele me amou. É o amor apesar de. Apesar de nós sermos falhos, fracos, pecadores,
esse amor nos alcançou. E esse amor nos alcançou para que nós não estivéssemos na eternidade sem Ele, mas na eternidade com Ele. Por isso que nós temos que entender o princípio do casamento. O casamento é baseado em honrar a Cristo e não honrar a mim. Toda decisão do casal, ela tem que ter um balizador, que é Cristo. Tem um filme que fala em seus passos o que Jesus faria, em seu casamento o que Jesus faria. Essa decisão que eu vou tomar, Jesus tomaria. Eu estou amando a minha esposa ao ponto de dar minha vida por ela. A esposa que não entende que o marido é a figura de Cristo, ela tem dificuldade de submeter a figura do esposo, porque ela não vê Cristo no esposo. A submissão, submeta-se a sua esposa, assim como a igreja se submete a Cristo. Muitos esposos, muitos esposos estão falhando na figura de ser Cristo em casa, o sacerdote do lar. E as esposas estão tendo dificuldade de se submeter, porque está havendo uma desconformidade. Os casamentos não estão honrando a Cristo, estão honrando o seu próprio princípio do hedonismo, que é o prazer. E eu não digo prazer sexual, eu digo prazer no sentido de me satisfazer, de estar feliz, de estar contente. Se trata de mim. E um casamento deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, iniciar a sua esposa, eles serão uma só carne, assim como Cristo e nós na eternidade seremos uma só carne, Ele o cabeça e nós o corpo, sendo unidos para a eternidade, estarmos com Ele. Por isso que Ele fala, aonde eu estiver, vocês vão estar também, porque o cabeça vai nos coordenar. Aqui eu falo sempre, onde você vai, Ele vai. Na eternidade, onde Ele for, você vai, porque você carrega Cristo onde você for aqui, mas na eternidade, Ele se unirá à sua esposa, será uma só carne, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E para finalizar, Paulo fala que nós enxergamos a Cristo como um espelho. A gente fala espelho e fica assim, nossa, mas espera aí, mas espelho você consegue ver nitidamente, mas naquela época não. Era o bronze ou o cobre batido, polido, e aí esse metal refletia, só que refletia de forma distorcida. Então ele fala, olha, ainda nós vemos com distorções, mas nós o veremos como Ele é, nós o conheceremos plenamente, assim como por Ele somos conhecidos plenamente, porque na eternidade nós estaremos com Ele para todos sempre, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nada nos separará do amor de Deus que está